Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor que vai falar palavras que transformam a nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz um belo convite a tomar consciência de nosso papel como cristão e, de modo muito especial, de tomar posse também do amor que Deus tem para conosco. Um amor que não tem limites. Na primeira leitura tirada da profecia de Isaías, na época, no contexto de época, o povo estava voltando do exílio. Sua terra totalmente devastada, as casas destruídas, o templo também. Então eles tinham que recomeçar a vida. Mas estavam por demais desanimados. Assim como nós, na nossa época, quem passa por desemprego, por uma situação de problema com a saúde, por crises familiares, crise existencial, todos nós precisamos nos reconstruir. E aqui, a palavra que é dirigida a este povo é de que Deus, desde já, ama esse povo com grande empenho, com grande apreço. Mas, muitas vezes nos perguntamos, se Deus nos ama, por que permite algumas coisas que aconteçam conosco? Bom, muitas vezes
pelo nosso livre-arbítrio, nós temos o poder de decidir sobre a nossa vida, qual caminho seguir. Toda a atitude que nós temos tem uma consequência. Tudo que nós fazemos um dia, nós vamos, assim de uma maneira figurada, colher lá adiante no futuro. E a palavra está dirigida a este povo para dizer assim: todos nós, muitas vezes, escolhemos maus caminhos. Às vezes, escolhemos um caminho de dor, de sofrimento, mas não porque Deus queira, porque nós escolhemos assim. É quando alguém nos aborrece. Nós temos o poder de decidir se a gente vai ficar triste ou se a gente vai seguir a vida em frente. Tudo é decisão e tudo tem consequência. Então o povo nessa época desobedeceu a Deus, cultivou uma liturgia de outros deuses, procurou viver uma vida afastada do coração de Deus, semelhante à nossa vida do cotidiano de hoje. Quem não tem vida de oração, quem não busca a palavra do Senhor, quem não procura a Sagrada Confissão para estar restabelecida a nossa amizade com Deus, quem não comunga, quem não participa dos mistérios de Deus, quem não faz a sua comunhão espiritual, não consegue também se reerguer. Então é nossa culpa, muitas vezes, não seguir os desígnios do Senhor. Então, esta palavra para dizer assim: meu filho, minha filha, eu te perdoo a sua infidelidade, eu te perdoo a sua falta, eu te perdoo por você não me visitar, por você não conversar comigo, por você decidir uma vida sem mim. Então, Deus vai dizer assim a este povo: olha, a partir de hoje, com o perdão que vos dou, vou ser seu grande amigo, vou ser uma pessoa próxima de você, vou te dar consciência de uma vida feliz, de não ficar murmurando das dificuldades que surgem, mas ao contrário, confiar nas mãos de Deus que tem um propósito para nós. Por isso, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, o Espírito Santo é Deus. Ele tem o poder de designar a qualquer um o que ele quer realizar. Se ele nos dá dons, carismas, nós precisamos ter essa consciência que esses carismas, esses dons que nós recebemos de Deus, é para o bem comum. É para que todos nós tenhamos um caminho com Deus. Então há pessoas que, por exemplo, fazem a leitura, os ministros que nos trazem a comunhão eucarística, os ministros da música que nos colocam na presença de Deus pela leveza, pela beleza do coração. Então todos nós temos dons, carismas para serem distribuídos para todos. Por isso Paulo vai dizer: não se envaideça porque você tem um dom bonito, não se envaideça porque às vezes o dom que você tem te coloca numa situação de destaque. Não é um destaque meramente dizendo para você aparecer, é porque Deus precisa de você para realizar a sua obra. Então, esta palavra de Deus, esta realidade, Paulo está dizendo: use os dons e carismas que você tem com empenho e amor. Não se envaideça e não deixe que o seu coração seja acometido pela soberba. No Evangelho de João, ele coloca uma situação muito bonita. Quando nós falamos de aliança, nós lembramos de Deus. Quando falamos de casamento, nós lembramos da aliança. E é o significado, a maneira que o apóstolo João vai nos dar sua catequese. É a maneira que ele escolheu para nos colocar uma palavra que nos faça ser próximos de Deus. Começa dizendo que Jesus, seus discípulos e Maria, sua mãe, são convidados para o casamento. Dentro do casamento, o contexto da alegria se dá no vinho. O vinho, na linguagem bíblica, transmite alegria, felicidade, júbilo. Mas
Se o vinho vem a faltar, este júbilo, essa alegria se acaba. Então existe aqui um paradigma para dizer assim: será que nos falta vinho no tempo de hoje? O vinho que nós estamos falando não é meramente uma bebida, é algo espiritual que precisamos ter. Uma coisa muito especial e bonita que nós vemos no Evangelho é a presença doce de Maria. Ela está atenta, percebe a necessidade daquela família, não quer que esta alegria se acabe, ela quer que a graça de Deus esteja presente na vida daquela família, daquele casamento. Então ela procura Jesus e vai dizer: meu filho, eles não têm mais vinho. Você se lembra do tempo que você era criança? A quem você recorria quando você tinha problema? Qual que era primeira palavra que você gritava quando você se machucava? A mãe. Quando você chegava em casa aborrecido, tinha algum problema, o que a mãe dizia para você? O que você tem? O que aconteceu? Ela tinha um olhar profundo, sabia, conhecia os seus filhos. Assim como Maria, a mulher de fé, confia no Senhor Jesus. Ela, de mãe, passa a ser discípula, passa a ser aquela pessoa que ama profundamente a Jesus como o Senhor da história. E ela tanto confia que vai pedir para Ele. Quando Jesus fala, a minha hora ainda não chegou, qual é a hora que nós podemos perceber que Jesus está mencionando? A hora da sua paixão. Mas ali, se Jesus não realiza a obra por misericórdia daquela família, realizou por obediência à sua mãe. Então Maria é essa mãe tão carinhosa que sabe o que a gente precisa. Por isso a gente precisa se unir a ela. Por isso a gente precisa rezar o terço. Pode olhar a imagem de Santa Rita. Lá no hábito dela tem o Santo Terço. São sinais, rosas que nós oferecemos a Maria, não somente por uma questão de poesia, mas questão de unidade, de agradecê-la. Gente, quantas bênçãos Deus realiza na nossa vida por intercessão dela, e algumas delas nós nem percebemos. Às vezes acontece uma graça, uma cura, um milagre, e só pelo fato da gente se sentir bem, às vezes a gente não reconhece que foi obra divina. Então, Jesus, por amor a essa mãe, que não sabe dizer não para ela, vai realizar o milagre. Qual vinho que não pode faltar? Qual vinho que Jesus vai distribuir entre nós? O vinho do amor, da paciência, da compreensão, da tolerância, da felicidade, do bem. Aqueles sentimentos mais puros e sinceros é o que Deus mais quer para nós. E às vezes nós perdemos o dom da graça com os nossos pecados. Por isso precisamos dos sacramentos, para que nós estejamos sempre em comunhão com Deus, para nunca nos afastar dele. Olha hoje, por exemplo, Padre Ítalo, que sempre está aqui conosco, ele foi positivado para a Covid. Todos os padres do PIME que estão com ele não puderam vir, porque justamente por estar em contato com alguém positivado, pode ter contraído a Covid. Padre Humberto, que também sempre está conosco, também está positivado na Covid. Então nós precisamos sempre rezar pelos nossos sacerdotes, amá-los, compreendê-los e saber entender seus problemas, suas fraquezas, seus problemas, suas dificuldades. É o Padre que nos batizou, é o Padre que nos confessou, é o Padre que nos dá a comunhão, é o Padre que fez o nosso casamento. Ou seja, ele deixa tudo de sua vida para doar-se a nós, seus filhos espirituais.
que nós tenhamos então, por este evangelho do casamento, da aliança de Deus conosco, a alegria e a certeza de que Deus dedica esse amor, que esse amor é multiplicado a cada dia e que a gente não pode deixar que o nosso coração seja visitado pela tristeza, às vezes se convença da nossa pequenez, querendo diminuir a nossa vida. Todos nós viemos aqui alcançar uma graça espiritual, não é verdade? Alguns de nós estão sem paz interior, alguns com um problema na família, alguns com dores, com a sua saúde debilitada, alguns com crises existenciais, com depressão. Então vamos nos colocar na presença de Deus e aceite que por este momento o Senhor te abençoe, o Senhor tire do seu coração todo o peso, toda a mágoa, ressentimento, tudo aquilo que for dor, que dê à sua consciência a alegria, pensar coisas boas, aceitar os desígnios de Deus. Então vamos nos colocar na melhor posição no banco que você está. Quem quiser reclinar a sua cabeça ou fechar os seus olhos, fique à vontade. Ó Deus de amor e de bondade, olhai vossos filhos que aqui estão, que vieram se encontrar contigo. Dá-lhes, Senhor, perceber tua presença, sentir no seu interior, no seu coração, o teu doce calor, tua presença amorosa. Tirai desses vossos filhos todo o sofrimento, tudo aquilo que porventura aconteceu em sua vida, as incompreensões, as brigas, as disputas e rivalidades. Tire, Senhor, de cada coração aqui presente a dor, muitas vezes, da solidão, da falta de receber a visita de seus filhos, a visita de amigos, pessoas que não podem sair de casa, que são frágeis, que precisam de uma boa conversa. Abençoai, Senhor, a vida de todos aqueles que estão preocupados com as suas finanças, com a falta de emprego, com o desemprego, com as situações difíceis, de falta de alimento. Abençoai, Senhor, todos aqueles que se sentem rejeitados pelos seus pais, que não recebem uma palavra de elogio, de carinho, de amor. Completai com a tua presença todos esses sentimentos de dor e dai aos vossos filhos a tua paz, uma paz tão grande que faz com que eles se sintam amados, queridos, escolhidos. Que esta graça que o Senhor veio trazer se concretize em você e nas pessoas que você ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegou o momento, então, em que a palavra de Deus vai se tornar oração. Por isso, com alegria, vamos professar juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,